Boa noite, bem-vindas e bem-vindos ao evento que foi carinhosamente preparado pela IC Brasil. E como nós temos colegas aqui que eu vejo, eu não sei se são tradutores, mas são pessoas que não estão ainda nas associações. A IC Brasil representa a Associação Internacional de Intérpretes de Conferência, Região Brasil. E também foi preparado pela PIC, Associação Profissional de Intérpretes de Conferência, para que juntos a gente comemore o Dia Internacional da Tradução e da Interpretação, que foi celebrado ontem. Bem, vou voltar antes aos avisos gerais, porque eu estou vendo que tem mais gente chegando, então essa reunião está sendo gravada. E com relação às perguntas, nós gentilmente pedimos que encaminhem as suas perguntas usando o chat, tá bom? E depois nossa moderadora fará as perguntas para os nossos convidados. Eu sou Cecília Tsukamoto, eu estou aqui representando a IC Brasil e é uma honra poder estar aqui com todo mundo e também com o nosso querido colega Tiago Coimbra, que está representando a PIC, juntamente com a Amanda Ribeiro. Eu quero também começar agradecendo imensamente os nossos speakers, a nossa moderadora, por terem gentilmente aceito o convite das duas associações. Vamos começar a apresentação dos nossos convidados por ordem alfabética. A Alison Entrequim ou Alison Entrequim, ela pode até contar essa versão brasileira do sobrenome dela, é australiana e teve a oportunidade de viver no Brasil por 24 anos. E apesar dela ter chegado aqui no Brasil já com uma formação na Austrália, ela também fez o curso de tradução e interpretação pela Associação Alumni de São Paulo. A Ellison é professora, ela é escritora, mas ela é mais conhecida pelo trabalho dela de tradução da literatura brasileira para o inglês. A Ellison já traduziu a Clarice Lispector, o Chico Buarque, Cristóvão Teza, Tatiana Salem Levi e agora ela traduziu nada mais, nada menos que o Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa. E por esse último projeto, ela ganhou o prêmio da Australasian Association of Writing Programs em 2022. Também ganhou o prêmio Penn Medallion em 2022 e o prêmio de tradução de New South Wales em 2019. Ellison, é um grande prazer recebê-la. Mais uma vez, bem-vinda. Pela ordem alfabética, a seguir nós temos a Beatriz Veloso, que é a nossa querida moderadora, que é intérprete, membro da AIC e da APIC. Antes de ser intérprete, a Bia, como é carinhosamente conhecida pelos colegas, atuou como jornalista na área de cultura e nesse papel ela teve a oportunidade de cobrir as 3 primeiras edições da Flip. Muitíssimo obrigada, Bia. E agora eu vou passar a palavra ao Tiago, que vai se apresentar e apresentar os outros 2 convidados e a Amanda. A palavra é sua, Tiago. Olá, colegas, boa noite. Muito obrigado, Cecília. A gente está muito feliz de realizar esse evento aí que a PIC é um momento de celebração aí, em comemoração ao Dia Internacional da Tradução e da Interpretação. E muito obrigado aos nossos convidados por terem aceitado esse convite e por estarem aqui com a gente. Eu estou aqui com a Amanda, que está nos apoiando na organização, na parte técnica aqui. Então, muito obrigado, Amanda, por estar comigo aqui hoje. Bom, então, antes, para a gente não perder mais tempo, eu vou apresentar, então, começando pelo Christoph Peterson, que é intérprete, é membro da IC, a PIC, nasceu nos Estados Unidos e mora no Brasil há mais de 50 anos. É formado em medicina e pós-graduado em saúde pública. É tradutor desde os anos 70, membro fundador do Sintra. Começou a trabalhar como intérprete em 1990 e, como ele mesmo diz, é formado pela escola do Swing or Swim, ou Vai ou Racha. Coordenador da equipe de interpretação da Flip há 21 anos, desde 2004, inclusive na próxima edição, que começa agora, dia 9 de outubro. O nosso segundo convidado é o Cristiano Sanches, que é tradutor desde 2000, é intérprete desde 2005, é formado em biologia e jornalismo e tem mestrado em letras, em estudos da linguagem. É intérprete formado pela PUC-Rio, onde também estudou tradução inglês-português,
e agora está fazendo uma formação em tradução francês-português. Na equipe da Flip desde 2018, na cabine de francês e também de inglês. É professor do curso de interpretação da PUC, Rio de Janeiro, com foco em consecutiva. Então, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Pessoal, só lembrando que as perguntas serão ao final, via chat, então vocês podem preparar isso e nossa equipe vai estar selecionando as perguntas, né, para realizar os convidados posteriormente. Obrigado, Bia, com você. Obrigada pessoal, obrigada Ike, obrigada Pique pelo convite para moderar essa conversa com esses colegas que eu admiro muito. Bom, vou direto ao assunto. Queria começar com você, Alison, que eu acho que traduzir Grande Sertão pede que você comece. Uma vez o Guimarães Rosa estava num colóquio na Alemanha, eu estava lendo esse livro, que é só a troca de cartas dele com o tradutor dele, né? O tradutor para o alemão. E ele disse uma frase que eu acho muito bonita, que é traduzir é conviver. Então eu queria que você contasse um pouquinho como que foi essa sua convivência com o Guimarães Rosa como tradutora, o que que foi mais difícil, se são os neologismos, se é essa sintaxe que é muito diferente, né, nele, se é a música, o que que te desafiou mais e o que que te deu mais prazer também. Acho que tradução literária é um tanto de sofrimento, mas é muito de prazer também. Então, eu queria que você contasse um pouquinho essa dicotomia aí da convivência. Tá bom. Sim, é tudo isso. Realmente é uma questão de convivência, porque é um texto que você não senta e começa a traduzir e a coisa sai perfeito, assim. Eu acho que eu passei um ano tentando descobrir como seria a voz do Riobaldo em inglês, por exemplo. Eu estava fazendo algumas coisas e eu cheguei ao fim de um ano e eu comecei a fazer uma revisão com o original e eu olhava e falava assim, mas não tá, sei lá, tá uma voz coerente, consistente, mas para mim não é o mesmo Riobaldo que tá lá no original. E assim, aos poucos, ao longo dos anos em que eu trabalhei nessa tradução, que foram muitos anos de trabalho na tradução, mas também outros anos de tentar viabilizar e outras coisas, enfim. E aí a coisa toda durou uns 10 anos. E nesses 10 anos eu tive a possibilidade de ler essas cartas com os outros tradutores dos anos 50, 60, imersão em toda a fortuna crítica. E muito tempo trabalhando em cima da tradução, discutindo com uma colega muito próxima, que eu sempre tenho uma troca com ela. E aos poucos eu fui descobrindo feições da fala do Riobaldo. Eu comecei a perceber essas nuances da linguagem do Rosa e descobri maneiras que eu podia, né, coisas que eu podia fazer em inglês para tentar resgatar essas coisas, reconstruir essas coisas. Então realmente foi uma convivência, assim, eu falo que eu não gosto de tomar decisões prontas na hora. Eu admiro vocês porque eu acho que vocês são muito corajosos. Eu não sou. Eu tenho 10 opções e eu gosto de deixar marinando. E de vez em quando eu vou lá e mexo um pouco, penso um pouco, não consigo tirar uma conclusão, deixo marinando mais um pouco e vou mexer em outra coisa. Assim, com muito tempo. Mas assim, com, sei lá, 5 anos já de trabalho, eu comecei a perceber realmente quais são as regras do jogo. Comecei a realmente entrar na cabeça do Rosa e entender como é que ele constrói um neologismo. De que maneira? Que são várias, não é só uma palavra valise, que, né, ele pega, corta uma palavra no meio, junto com um naco de outra palavra e, né, pronto, um neologismo. Não, ele tinha técnicas de fazer isso. Quando ele fazia essas palavras valises, eu percebi que muitas vezes a junção das duas partes tem uma letra em comum, um fonema em comum, alguma coisa que ajuda nessa emenda e faz parecer que a palavra existe. Então eu descobri que fazendo a mesma coisa em inglês eu conseguia
fazer essas palavras valizes. Aí, quando ele começa a brincar com ele também cria neologismos colocando sufixos e prefixos inesperados. Coisas que existem na língua, mas você não espera ver aquilo no final daquela palavra. Mas se entende. Batendo o olho, você sabe o que ele quer dizer. Então, e obviamente não tem necessariamente os mesmos prefixos e sufixos, né? Ele usa, por exemplo, uma coisa arcaica no português, que ainda existe no português, mas era mais comum. O ente, ente, ante, essas terminações de palavras, ele vai botar isso em tudo, tudo que tem direito. E acaba tendo um efeito meio de gerúndio, mas não é fácil de reproduzir esse efeito em inglês, com esse exato arcaísmo. Aí eu fui, né, aos poucos, parecia quase que eu estava assim, tipo, eu perdi isso aqui eu vou compensar. E, sabe, é um jogo de quebra-cabeça. Aí eu comecei a perceber que mais importante do que recriar exatamente aquilo que ele fez naquele lugar, ou compensar em outro lugar, era de entender que algumas coisas que ele faz com a língua são intercambiáveis. Então, se ele tem aqui alguma brincadeira qualquer com a linguagem, desde que eu consiga resgatar alguma brincadeira em inglês, onde o inglês me oferece essa possibilidade, tá bom. Desde que a brincadeira que eu faço em inglês está dentro desse jogo de regras que ele tem no português. Então foi essa imersão, esses anos todos, para perceber quais eram as regras do jogo. Aí é que eu consegui realmente começar a brincar, de verdade. E isso só com, né, muita água debaixo do ponte. Eu fiquei um tempão para começar a deschavar essas coisas. Mas o que mais me encanta sobre o Rosa é justamente isso. É que nem... Ontem no avião, 15 horas no avião, eu só fiz palavras cruzadas, porque é aquilo que me dá prazer o tempo todo. Esgotei as palavras cruzadas no avião. E é isso, parece que eu estou fazendo uma palavra cruzada o tempo todo. Assim, você não senta e escreve uma frase inteira, você pega uma palavra, pega outra, troca de lugar, muda, né? É um negócio muito devagar. Aí, para traduzir um parágrafo, às vezes eu demoro horas. Porque é pesquisa, é aquela coisa de, tá, eu estou com sentido aqui, agora vamos começar a brincar, dentro das regras do jogo do Rosa. A sintaxe que você falou, a sintaxe eu acho que também foi uma questão também de imersão, que eu fui percebendo que a sintaxe dele, para quem está chegando de primeira, você olha aquilo e você fala, nossa, que bagunça, parece que ele colocou todas as palavras num saquinho, fez assim e jogou, e na ordem que caíram ficou. Mas, alguma hora, claro que eu sabia que era um relato oral, mas em algum momento eu falei, essa sintaxe não é tão maluca. Essa sintaxe faz sentido, desde que você tenha na cabeça o tempo todo que isso é um relato oral. Que quando a gente está falando, se você pegar uma transcrição do que eu estou falando agora, você vai achar uma bagunça, porque a gente começa a falar e depois muda de direção e depois volta para cá e deixa uma coisa pendurada e termina outra coisa e tem um outro pensamento e vai numa outra direção. E assim, é o Riobaldo lembrando das coisas e contando desse jeito em zigue-zague, assim. Não tem nada assim muito cronologicamente, uma coisa vai ser inspiração para ele lembrar de outra coisa de muito antes. Quando eu comecei a perceber isso, também eu percebi que na tradução eu tinha que manter essa oralidade. E assim, o que acontece? Você vê aquilo assim, cheio de vírgulas e mudanças de direção e tem aquela vontade de arrumar a sintaxe, de deixar um pouquinho mais claro, de mudar a ordem das palavras, vai que as pessoas não entendem.
Mas eu consegui frear essa vontade a partir do momento que eu falei, não, o Riobaldo está falando do jeito que eu falo. Aí eu comecei a relaxar com isso e deixar, e agora acho legal. Vamos ver agora, está nas mãos dos editores. Vamos ver o que eles... Assim, eles adoram, mas quero ver se eles vão sugerir que eu mude alguma coisa para ficar mais claro. E eu vou bater o pé e falar, não, é assim que o Riobaldo fala. Muito legal. E ouvindo você falar, eu pensei no título que o pessoal deu para essa conversa, né? Puseram intersecções, e eu tô achando que é muito feliz essa palavra, porque você falou algumas coisas que eu relacionei com o nosso trabalho como intérprete. Você falou, eu consegui entrar na cabeça do Rosa. A gente tem que entrar na cabeça do palestrante, da pessoa que está falando também, né? O intérprete a gente tem que entrar ali naquele fluxo do orador. Você falou muito dessa coisa da oralidade, né? Dessa sintaxe que é fruto da oralidade. A gente na cabine lida com essa sintaxe o tempo todo, são as pessoas falando. A gente tem que dar uma organizada, é diferente nesse caso. O intérprete, ele tem que, se a sintaxe é muito bagunçada, a gente tem que dar um tapa ali, né? Mas aí queria aproveitar esse gancho para perguntar para você, Christopher, não vou falar Chris, porque senão vai ficar confuso. Bom, são 21 anos de Flip, e ao longo desses 21 anos, eu imagino que várias vezes você tenha, além de coordenar a equipe, você tenha tido que traduzir tradutores, autores que também são tradutores, e possivelmente traduzir conversas entre autores e seus tradutores. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre o desafio de traduzir sobre tradução, né, de fazer uma tradução simultânea sobre tradução. E você comentou que teve um episódio interessante, né, se não me engano foi em 2013, quando você interpretou tradutores de Flaubert. Se você puder também comentar sobre isso, por favor. Você está no mudo. Ia contar justamente esse episódio, né? Porque acho que faz um pouco o contraponto, né? Tá com a fala da Alison e também fala das interseções assim entre a interpretação e a tradução, né? Que foi um caso meio extremo assim, em termos de tempo, né? Porque no meio da manhã da quinta-feira, né, de 2013, avisaram que teria uma sessão extra na Casa da Cultura, né? Com a tradutora o que me avisaram assim meia hora antes, né? Tem que cobrir, assim, a tradutora Lydia Davis, que também é autora, estava na Flip como autora, mas ela falou nessa mesa extra como tradutora de Flaubert, a- sendo a principal tradutora de Flaubert em língua inglesa, né? E o Samuel Titan Júnior, que é o tradutor de Flaubert em português. Então, esteja na Casa da Cultura daqui a meia hora, né? Eu falei assim, bom, eu não falo francês, então como é que vai ser essa mesa? Vai ter francês também? Não, não, é só português e inglês, só os tradutores. Ok, tudo bem. E aí fui correndo para ler no Google, porque eu nunca tinha lido Madame Bovary, nada de Flaubert, me pegaram no laço, né? E o resto da equipe todo mundo estava ocupado também. Então, assim, é um caso extremo que demarca, é uma interface com a tradução escrita, mas ao mesmo tempo demarca uma distância temporal, porque eu admiro, né, muito, muito esse trabalho que a Alison faz, e o fato dela ter 10 anos assim para marinar a tradução, para estudar de fundo assim todo o histórico do autor e tudo mais, mas o tempo nosso conta na interpretação se conta em nanosegundos, né? E o preparo que a gente tem, por exemplo, para essa Flip agora, recebemos o programa com menos de um mês de antecedência. Não dá para ler todos os autores e muita coisa muda também. Enfim, a equipe eu acho, todos os membros da equipe são craques em traduzir fora do roteiro, né?
A gente recebe roteiro, mas 90% da Flip é fora do roteiro, assim, não tem como prever, né? Então, é isso, né? Um comentário de um. é, Prometi quando eu saí suando desses 45 minutos lá com o Flaubert, que eu ia ler Madame Bovary no dia seguinte, toda a obra completa do Flaubert, do Baudelaire, etc e tal, mas claro que não aconteceu, assim, de lá para cá. Deveria, mas enfim, faz parte. É, Cristiano. Bom, o Christopher estava falando aí desse sufoco que ele passou e você já fez 13 edições da Flip, é isso? Não, Não, gente, desde menos. 2013. Não, eu fiz 6 edições. Esse ano vai Seis. ser a 7ª. Sete, bom, é bastante de qualquer jeito. Graças. Brilhantemente, aliás. E nas cabines de inglês e francês, né? Então, O Chris, quando me chamou para fazer a cabine de francês, e depois, diante das demandas, né, que foram surgindo, acabei fazendo as cabines de inglês também. uhum. E eu estava lembrando, inclusive, que você traduziu até a Annie Ernaux, né? Quer dizer, tem Nobel de Literatura aí no currículo, é uma responsa, né? E aí eu queria que você contasse, assim, desses seus anos de Flip. A gente sempre gosta de ouvir história, né, Cris? Assim, histórias legais, assim, sabe? De autor que foi lá e agradeceu, sei lá, episódios que ficaram marcantes para você. E perrengue, né? O Christopher contou aí de uma situação em que ele se viu meio de sopetão para interpretar uma conversa sobre Flaubert. Precisa ter sangue frio. Então, se você pudesse também contar uns causos aí pra gente dessa tua trajetória na Flip. A Flip é feita de causos, né, Chris? Assim, tipo, não tem como você não viver um caos se você faz uma Flip como intérprete. A primeira vez que ele me chamou, inclusive, eu fui fazer uma consecutiva para os jornalistas da Leila Slimani, uma autora francesa, que é também feminista, e era eu e uma colega. E às vezes é difícil a gente se colocar muito pertinho, né, da autora, enfim, e ela confiar no trabalho da gente, e tinha várias questões ali enfim, do ativismo dela que acabavam interferindo. É, eu acho que uma das coisas que a gente se dá conta é que você não traduz uma obra. Quando você está fazendo a interpretação, ainda que a obra seja o tema, a gente está traduzindo pessoas, pessoas que chegam lá com convicções, que vão falar do trabalho delas e que a gente precisa conhecer de alguma forma, não necessariamente lendo tudo, mas que têm outros movimentos que são expostos ali, né? Então, não sei se o Cris concorda, mas muitas vezes vale a pena, quando você sabe que não vai ter o tempo de ler a obra, você lê só um resuminho das obras que serão mencionadas e vai ler sobre a vida daquelas autoras e autores, porque eles vão trazer esses assuntos à baila. Então, isso é super importante de dizer. Agora, perrengues numa feira literária, né, Cris, quando acontece uma leitura para a qual nós não recebemos uma versão em português, ou em inglês, ou em francês, enfim, a gente é pego de surpresa. O que é você fazer a interpretação de um texto que já tem uma tradução consagrada em algum lugar, mas que não chegou na sua cabine? Né? É complicado. Você precisa ali na hora encontrar uma solução que seja passável, né? Que faça sentido. E aí, será que eu consigo pensar em todos aqueles critérios para uma boa tradução, né? Onde eu vou avaliar o que pesa mais, se é o sentido, se é, de repente, a métrica e a rima, porque tem coisas de poesia também, tem obras poéticas, né? A gente, numa das primeiras vezes que o Cris me botou na cabine de inglês com ele, entrou alguém no palco para fazer um solo de teatro. Nós acho que até tínhamos recebido o texto, mas na hora. E ela declamava, fazia o solo dela, encenava, não era só uma leitura, ela encenava um solo teatral de, sei lá, 20, 30 minutos que ela fez, e a gente na cabine passando para o português. E a gente sabe que existe uma escola de interpretação que preza pela neutralidade do tom, né, que se emprega na cabine. Mas não tem como você interpretar um solo super dramático de um tema que não era nada light e super pessoal.
Acho que travou, sem você congelou. imprimir um tom também, né? Autores de slam, né? Voltei? Outra vez era uma Voltou. roda de slam, autores de poesia cantada. Oi. E autores de poesia cantada tinham uma sala específica para eles, né? Numa outra casa na Flip, e eu fui para lá para fazer consecutiva também. Como é que é isso, né? Eles trocando ideias sobre as poesias cantadas e com as amostras, né? Eles trocando as poesias entre si numa roda, e eu tendo que me inserir naquela roda, onde também havia um conteúdo fortemente ativista, político, ou em várias camadas, do qual eu não fazia parte, visivelmente, e precisei ser aceito na roda, entrar naquele processo de, bom, eles me acolhendo, pararam de me olhar torto, começaram a entender que tinha que ter um tempo para interpretação, mas era poesia cantada, né? Então, você também não mata aquilo com a sua interpretação neutra, você não pode fazer isso. Então, esses são alguns dos desafios. A Annie Ernaux, ela foi um desafio mais recente, e o grande desafio foi justamente a atenção que ela recebeu, como ela também tinha sido premiada com... Ai, peraí, entrou aqui uma ligação. Como ela também estava assim, muito na mídia, ela... Ai, gente, não acredito. Acho que eu caí. Eu tô te ouvindo. Aqui, você A tá gente aqui, está não Não caiu ouvindo caiu, não. você. não. Perdi vocês, sumiram aqui da minha tela. Bom, enfim, como ela também estava assim muito na mídia, ela atraiu muito público. E aí uma coisa é você fazer o trabalho na tenda principal, onde as cabines estão lá no alto, os autores estão lá no palco, a gente recebe quando há uma leitura, às vezes a gente recebe o texto e consegue fazer tudo protegidinho da cabine. Eu fiz a cabine com a Helene, e correu tudo bem. Mas aí tem aquele evento paralelo. E era um evento numa casa de uma editora que comporta 30, 40 pessoas e tinha 150. Então é isso, botam a autora num palquinho, 150 pessoas espremidas em volta, eu e a colega sem ter muito espaço, a gente tomou uma decisão. Olha só, a Helene me pediu, deixa eu fazer no ouvido dela. Tudo que for dito em português eu vou traduzindo em chuchotagem para ela simultaneamente, né, em francês, assim ela vai acompanhando. E quando ela fizer a fala dela em francês, eu passava para português, fazendo em consecutiva, porque, enfim, a gente preferia assim. Mas, evidentemente, não tinha espaço para todo mundo no palco, né? Então, a Helene ficou do ladinho dela no palco e eu fiquei sentado praticamente atrás do palco. Sim, num nível inferior, onde ela não me enxergava e onde a multidão encobria qualquer possibilidade da minha presença. Então, o que acontece nessas horas? A pessoa não se lembra que ela está sendo interpretada consecutivamente, né? E ela é autora, e ela estava muito na mídia, e, enfim, uma série de coisas. Eu lembro da colega preocupadíssima em fazer ela parar de falar para deixar eu traduzir, e eu lá tomando as minhas notas, esperando ela parar para poder dizer algo. E quando eu conseguia, eram trechos longos, falados num microfone, claro, e minha voz saía como se saísse do além para a maior parte do público, que ficava assim, uai, de onde que estão falando? Porque eu não estava aparecendo. Então isso, na hora, óbvio, é um desafio. Eu gosto de interpretar olhando para quem eu estou interpretando, e eu não podia olhar para ela, eu via mais ou menos o ombro dela assim de costas. Após a fala dela, você perguntou, né? Será que alguém foi falar com você? Não, de autores, um ou outro agradece quando a gente está na Consec. Mas o público naquele dia ficou tão assim impressionado quando descobriu de onde vinha a voz, que aí sim desciam as pessoas para perguntar: Nossa, como é que você fez isso? Eu falei: Bom, aí eu explico, né? Não, tem uma técnica, né? Faz parte da nossa profissão, somos profissionais, né? Não é milagre, a gente não está aqui fazendo nada assim fantástico, né? Mas é muito engraçado, a Consec ela tem muito isso, né? Ela tem muito essa exposição do público entender o que você faz. E eu agora fazendo essa formação em tradução de francês, é legal porque eu revejo, né, esses contrastes entre a interpretação e a tradução escrita, com a qual eu trabalho, não com literatura, né, tradução mais técnica e jornalística, mas sempre
Eu acho assim, tem diferenças nítidas, óbvio, isso que a Alison e o Christopher mencionaram, né, do tempo, né, assim, o convívio que a Alison teve, né, a gente não tem tempo de conviver, a gente tem tempo de ler a respeito e tentar adivinhar mais ou menos por onde a conversa vai, e ali na hora a gente vai entendendo melhor. Mas convívio não é algo que faz parte. Contudo, a gente aprende a ter essa velocidade de pegar, olha, isso que é o melhor que eu posso entregar aqui agora, né? É, e, e eu percebo agora, fazendo as traduções, quando a gente teve o módulo de tradução literária, tem sempre aqueles diálogos, né? Que são um registro de uma linguagem oral. E é nessa hora que eu vejo, nossa, que bacana, porque a interpretação é basicamente, enfim, ela trabalha com esse registro oral, em vários níveis, é claro, às vezes mais formal, às vezes menos, mais coloquial, mas a Flip tem muito isso, a Flip tem conversas, são mesas que são muito informais às vezes, elas são conversas onde as pessoas, né, uma responde à outra de uma maneira relativamente livre, apesar da condução, e no meio tem enxertos de literatura, de comentários mais técnicos ou mais específicos de uma determinada área. Então, como intérprete, é um prazer ver que de vez em quando eu consigo trazer alguma coisa para os exercícios de tradução literária, porque dá para trazer alguma coisa, né? Ou pelo menos, como o Alison mencionou, aquele primeiro consegui passar o conteúdo, agora vamos burilar, vamos passá-lo da maneira mais adequada. Essa seria uma outra fase que a gente acaba não vivendo na interpretação. Mas ela dá para a gente essa velocidade de eu consigo entregar o conteúdo assim de primeira de alguma forma. Depois vamos ver se ela precisa ser melhorada e onde, como, quais os critérios, etc. Mas não são atividades que não conversam nunca, é isso que eu queria dizer. Há uma conversa possível, não necessariamente sempre fácil, mas há isso e é muito bacana poder fazer essa transição entre uma prática e outra, né? Muito legal. Eu queria aproveitar, Cris, porque eu estou vendo que tem colegas aqui que são da tradução literária, talvez não tão familiarizados com o nosso jargão de interpretação, para esclarecer a diferença entre chuchotage, ou a sussurrada, a simultânea e a consecutiva, também conhecida como consec no nosso jargão, né? O chuchotage ou a sussurrada é quando a gente fica pertinho da pessoa, sussurrando, fazendo uma simultânea sussurrada, digamos assim. A simultânea é aquela tradicional, na cabine, o palestrante vai falando, a gente vai traduzindo ali ao mesmo tempo com um delay de alguns segundos, né? A gente precisa ter algum material para começar a traduzir. E a consecutiva é aquela interpretação em que o palestrante fala um trecho, faz uma pausa, o intérprete traduz, né? Alternadamente. Então, só para esclarecer essa diferença. Queria voltar com você, Alisson, agora. Tem até a ver com essa coisa o Cris falou essa coisa de isso é o melhor que eu posso entregar agora, né? Você falou assim, na interpretação a gente precisa ter muito isso na cabeça. Mas eu acho que na tradução literária também, por mais que você tenha tempo para marinar a tradução, gostei muito desse termo que você usou. Você tem que lidar com frustração também, né? E assim, é muito comum as pessoas dizerem, "Não, é impossível traduzir Guimarães Rosa. Não, como é que vai traduzir a palavra sertão? Começa daí, como é que se traduz sertão? E, no entanto, você traduziu Rosa, outros tradutores de vários idiomas antes, Rosa é traduzido. É possível traduzir Rosa, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como traduzir Rosa, que é uma coisa tão. Ele mesmo dizia que era universal, mas tem um lado regional. Realmente traduzir sertão é difícil, né? E traduzir os pássaros e a vegetação e aquele falar, enfim, é muito difícil. E como que você lida com essa frustração, né? De ter coisas. Acho que a tradução ela envolve perdas, de qualquer forma. Como é que você lida com isso? Eu acho que Rosa é um caso à parte nesse sentido, porque eu acho ele mais traduzível do que outros autores. Porque outros autores, às vezes, estão escrevendo de uma forma muito direta, usando a linguagem disponível, que todo mundo entende, e você tem que dar conta daquilo. E às vezes é alguma coisa, tem várias coisas no português que não se encaixam bem no inglês e vice-versa. Eu acho assim, esses são momentos mais frustrantes, que a gente tem que reconhecer que vai ter uma perda. No Rosa, como ele brinca tanto, e para resgatar qualquer coisa que ele faz, você tem que brincar também,
E brincando, assim, quando você sai da norma culta e entra nessa terra de ninguém, onde ele inventa a linguagem, eu também faço isso no inglês, e as possibilidades são infinitas. Então, eu acho, não fácil de traduzir, mas ele é mais traduzível, desde que você tenha tempo e imersão, tempo de marinar. Você perguntou de sertão, isso é uma palavra que eu fiquei muito na dúvida durante os 10 anos. Falei, vou traduzir, não vou traduzir, vou traduzir, não vou traduzir. E uma hora eu decidi que não, eu vou deixar a palavra sertão, porque não é só o que significa, mas denota uma região também. Mas, ao mesmo tempo, eu vou intercalando no começo do livro com a palavra backlands e outras palavras também, para que o leitor de língua inglesa vá se orientando, assim, vai entendendo que sertão é a mesma coisa que backlands e outras palavras. Eu deixo a palavra veredas também por causa de toda uma explicação que o Rosa deu para o tradutor italiano lá atrás, que o italiano perguntou, mas o que é uma vereda? Assim, eu sei o que o dicionário me diz, mas me explica. E o Rosa escreveu um textão explicando o que é uma vereda. Então, é mais do que só aquele curso d'água. Para ele, para o Rio Baldo, para os jagunços naquela época, era como se fosse um oásis, no meio de uma região muito árida. E se você pensar na metafísica do livro também, representa assim um descanso no meio daquelas guerras todas. É um momento que, né, o Rio Baldo e Diadorim não podem nunca viver o sentimento que eles têm um pelo outro, mas eles vivem lá alguma coisa juntos. Eles compartilham esse amor pelos pássaros, pela natureza. Então, aquilo representa muitas coisas que não são ditas em palavras. Então, eu preferi deixar a palavra veredas. Mas também, em algum momento, isso está contextualizado. Você entende que é um curso d'água. Eu também vou ter glossário. Então, isso eu acho que não é um problema. Mas eu fiz uma coisa nessa tradução que eu jamais faria. Quer dizer, jamais... Nunca disse jamais, mas assim, eu não faria na maioria das traduções, que eu traduzi os nomes dos pássaros, eu traduzi os nomes dos bichos, porque eles têm esses nomes tão coloridos, e até, assim, topografia, nomes de lugares, são escolhidos a dedo, existem, a grande maioria existe. Mas eu falei, se eu não traduzir a Serra do Roncador, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente, mas se eu não traduzir esses nomes, e esses nomes são importantes no livro, né, porque o Serra do Roncador ronca de verdade, então precisa dizer que é, né? Então eu comecei com isso. Aí com os pássaros eu procurava, por exemplo, o nome científico do pássaro e ia ver se tinha um nome para isso em inglês. Quando é que tem, porque não é sempre que tem. Mas quando tem, é um nome que algum cientista deu, é um nome descritivo. Enquanto o nome em português é aquele nome local, bonitinho, fofo, que está na boca do povo. Aí você anda 10 quilômetros, é outro nome, porque as pessoas de cada lugar têm um nome diferente para os bichos. Eu falei, eu preciso resgatar essa cor, eu preciso botar. Mas assim, demorei muito para chegar. Porque tem um trecho que é meu trecho favorito do livro inteiro, que o Rio Baldo começa a falar sobre o momento ao lado de uma vereda e de todos os pássaros que aparecem lá de manhã e os comportamentos deles. E é assim, um parágrafo. É a coisa mais linda que eu já vi escrita. E eu falei, eu não vou conseguir fazer isso, ter cor e vida em inglês, se eu não passar exatamente o que ele está dizendo. Então eu fiz uma tradução bem literal, mas dentro disso, óbvio que eu consegui brincar também. Então, aí tem um passarinho que chama gangorrinha, e eu também tenho um livro maravilhoso que chama Ave Sertão. Tá lá na Austrália o livro, mas é da Dilce Laranjeira,
não sei se vou lembrar, tem outro sobrenome, mas enfim, um livro maravilhoso que tem todos os pássaros e você vê lá a descrição do pássaro, um desenho e todo o comportamento. Aí eu vi lá, gangorrinha, e você vê assim, ele tem aquelas pernas compridas e o passarinho fica assim, como se fosse realmente uma gangorrinha, como quando vai bicar alguma coisa no chão, o bumbum levanta assim. Então eu falei, ai, que imagem linda! O que eu vou fazer? Gangorrinha é siso. Aí eu botei o isso, porque senão se perde o inha do pássaro. Então, brincando dessa maneira, eu consegui recriar os nomes dos pássaros dentro das regras do jogo do rosa. E é interessante isso que você está falando, porque nessa troca de cartas com o tradutor alemão, ele, Rosa, diz que ele acha que o alemão e o inglês são línguas que, pela própria estrutura da língua, se prestam bem a traduzir os livros dele, porque são estruturas como se fosse Lego, são línguas que permitem que você faça essa brincadeira, tire uma coisa daqui, ponha para cá, encaixa. Então ele falava alemão, né? Ele foi diplomata. Então eu achei interessante e não sei se você sentiu isso no teu processo, se o inglês em alguns momentos te ajudou nesse sentido. Eu acho o inglês uma língua bastante plástica nesse sentido, realmente. O português também é, mas de outras maneiras. Eu consegui perceber bem isso. Ele falando, eu não falo alemão, mas ele falando sobre essas traduções, e eu acho que ele também, por ser poliglota, ele tirou lições dessas línguas, ele trouxe brincadeiras para o português a partir dessas línguas. Tem, assim, vários vocábulos no Grande Sertão Veredas que, se você for rastrear a etimologia dessas palavras, elas vêm de outras línguas, ou ele fez aglutinou de alguma maneira que lembra o inglês ou lembra outra língua. Muito legal. Queria lembrar que quem quiser fazer pergunta, é só mandar por escrito pelo chat. Christopher, queria voltar com você agora. Queria te perguntar um pouco, nós que somos intérpretes, a gente sabe mais ou menos como se preparar para um evento, né? Assim, seja um evento de medicina ou seja um evento de literatura. Mas eu queria, como você tem essa estrada toda aí na Flip, eu queria que você falasse um pouquinho o que tem de especial na preparação de um intérprete para um evento literário. Tem algum perfil, né? Tem algum intérprete com um perfil mais adequado para traduzir esse tipo de evento? Fala um pouquinho sobre o intérprete que traduz um evento como a Flip. Tá no mudo. A gente conversou um pouco sobre isso, né? Eu estava refletindo também que eu acho que um evento técnico, assim, numa área técnica, tipo medicina, uma área especializada de medicina, tem um vocabulário mais ou menos restrito, assim. Claro que é grande, mas tem um vocabulário circunscrito, né? A medicina cabe dentro da Flip, mas a Flip não cabe dentro da medicina, né? Então, assim, eu não vejo um preparo especial para Flip, ou para interpretação literária, além de traduzir todos os assuntos possíveis que você puder enfrentar, né? Enfim, traduzir o ano inteiro, fazer tradução escrita também, que ajuda a preparar. Eu acho que o perfil é esse, né? Assim, tem uma experiência de assuntos bem diversificados, porque na Flip vai aparecer tudo, né? Pensei, por exemplo, pelo menos 5 médicos já falaram na Flip, né? São a minoria, mas tem jornalista, tem quadrinista, é, vai de Crumb até cirurgião, Suzana Herculano, que é bióloga, né? Moacir Clear, né? Miguel Nicoleles, né? Neurologista. Então, acho que ajuda assim, ter uma experiência em eventos de jornalismo, de áreas técnicas, assim, áreas sociais também, questões políticas, tudo isso vai aparecer, né? Então, eu não vejo assim
afunilar para uma preparação específica para um evento literário, né? Que felizmente não é só a Flip, né? Hoje em dia tem muitas Flips, inclusive pelo país afora, até fora do Brasil também, né? Não sei se respondi, né? Não, respondeu, e acho que isso tem a ver com essa coisa das intersecções também, né? Hum. A importância de você ler para ser intérprete. Queria até perguntar para você, Cris Sanches, porque você é professor de interpretação também, né? Então você, imagino que esteja em contato com jovens, enfim, jovens tradutores, jovens aspirantes a intérprete, e, e queria saber o que que você acha que é. Você está fazendo uma formação de tradução de francês agora também, né? Fez a do inglês, enfim. É, a gente, como intérprete, precisa ter muito. A gente tem esse tique, essa mania de ler muito jornal, né? Muito livro de não ficção. A gente gosta de fatos, né? Intérprete gosta de fatos, assim. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, até dessa perspectiva de formação, qual que é a importância de ler literatura para um intérprete? Não de ler ficção. É claro que ler não ficção é importante também. Ler notícia é muito importante, né? Ler qualquer coisa, mas no que ler literatura e traduzir, talvez, literatura também, né? Ajuda o intérprete na cabine. É, vou falar um pouco com base na minha própria experiência, porque eu consigo ter referências mais claras, tá? Eu era um leitor razoavelmente ávido quando eu era mais novo, né? Então lia muita coisa, principalmente na adolescência, e coisas variadas dentro do meu gosto. Nunca fui um intelectual. Não era leitor de grandes obras, de grandes autores, os clássicos, etc. Quando a gente vai ensinar a interpretação, a gente costuma dizer que tem algumas coisas que sempre aparecem em eventos anglófonos, onde tem inglês. Por exemplo, citações de Shakespeare, né? Vão aparecer, mal ou bem elas entraram na língua inglesa, elas já são parte da língua inglesa, assim como tem citações bíblicas, e que a gente precisa conhecer porque elas já fazem parte do idioma, né? Elas não são necessariamente referências diretas às obras, mas já entraram. Então eu lembro que quando eu estudei essa mesma formação, me diziam muito isso e eu corri atrás para tentar me atualizar minimamente. Mas eu diria que muito relacionado com isso que o Christopher acabou de falar, quanto mais você lê de não ficção, mais você vai ganhando essa elasticidade, né, para chegar na hora em que você se depara com alguma coisa que é fruto da imaginação de outra pessoa, você não ficar sem referências. É uma questão de ter referências, ainda que elas sejam difusas, né? Ainda que elas sejam vagas. É claro que ler as atualidades é importante, porque elas surgem nesses debates, né? São debates muito politizados. A Flip é muito politizada, né? Ela tem um aspecto social muito forte, né? E esse aspecto está sempre presente. Então a gente tem que estar atualizado com as notícias, né? Que eu quero dizer. Ao mesmo tempo, se você tem um repertório mais variado, e eu não vou dizer que exista um melhor do que o outro, não é essa a questão, mas um repertório variado de literatura ou de leituras de ficção também, isso vai acabar te ajudando, até encontrar as palavras, para poder expressar ali na hora alguma coisa que acabou de sair da cabeça de alguém. Mas como o Cris estava falando, tem gente que vem, por exemplo, eu lembro é, é, uma autora francesa, antropóloga, que veio falar, aquela que foi atacada por um urso, Ouça as Feras, eu acho que é o título da obra em Escute as português. feras, Escute as Feras, Natasha. Obrigado, Marcelo. É incrível a apresentação dela. A apresentação dela, na verdade, não era sobre uma obra de ficção. Ela estava, inclusive, com uma das filhas do Klink, o Amir, e estavam falando sobre as suas experiências pessoais de vida e as reflexões que elas extraíram das experiências reais que elas viveram. Então, eu não estava na área de ficção e, ainda assim, ela começou a trazer, por exemplo, alguns comentários sobre o povo que ela estava estudando lá na Península de Kamchatka, lá na Rússia, Natasha Martin. Obrigado, Bárbara. Também a maneira como eles enxergavam
o que era o urso e, portanto, como ressignificavam o ataque que ela sofreu, ou melhor, o encontro que ela teve com aquele animal que obrigou a passar por cirurgias, né, mais de uma, para a reconstrução do rosto dela. Então, isso é muito bacana, né? Você tem que acompanhá-la nessa viagem, que para ela, uma antropóloga formada e que estava convivendo, olha a convivência, ela estava convivendo com aquele povo, com aquela etnia há alguns anos, né? Ela tinha esse convívio, a gente não tinha, e a obra dela estava sendo lançada ali, então também óbvio que eu não tinha lido o livro inteiro, eu li depois, mas a gente corre atrás de pelo menos saber falar os nomes e quem é o povo, onde que ela estava. Pegamos todas essas referências e aí a gente entra na pele dela, como a Beatriz estava mencionando. Aí a gente vai com a Natasha e pensa, cara, eu tenho que ir com ela nessa vivência, eu tenho que expressar o que ela está expressando ali, e ela expressava algo que foi vivido profundamente na carne. E isso não é uma expressão de linguagem, né? Não é uma figura de linguagem. Ela viveu profundamente na carne. Então eu não posso esfriar aquilo. Eu não tenho esse direito. Então, eu tenho que embarcar com ela nessa aventura, nessa experiência. E isso não é ficção. Mas na ficção, eu também tenho que ser capaz de embarcar. Eu também tenho que ouvir aquela história. E sabe história para criança? Você vai contar história para criança e você quer despertar o interesse delas para elas terem atenção, assim como histórias para adultos, né? Somos todos ex-crianças. Então, é isso, a gente precisa embarcar. E esse embarcar, eu acho que se torna mais fácil quando você tem um repertório amplo de leituras. E aí entra, sim, a importância de você ser um bom leitor, uma boa leitora, né? Mesmo que você não faça a tradução escrita, mas você entrou em contato. E ler traduções. Outro dia, abri um sebo aqui no prédio onde eu moro. Achei ótimo. Aí fui lá e comprei uma obra que eu não compraria, um Dickens, que eu não sou uma pessoa intelectualíssima, eu não leio grandes nomes necessariamente, adoro umas ficções fantásticas para relaxar. E peguei o Dickens simplesmente porque ele está traduzido pelo Paulo Henriques Brito, que foi meu professor. E eu falei, cara, eu quero ver o que o Paulo fez aqui, porque ele é muito bom. E eu não li a obra no original, estou tentando ler aos pouquinhos, assim, a obra traduzida, com esse olhar para a tradução, né, dela, sem ver o original. É um pouco como a gente fala quando você vai testar a interpretação de alguém. Olha, eu vou ouvir como um ouvinte verdadeiro. Eu não vou ficar ouvindo o original e a interpretação. Eu estou lendo a tradução dele como um leitor puro, verdadeiro. Eu não consigo, enfim, eu não fico lá fazendo o exercício de ver o texto original e cotejar com o dele. Mas é isso, eu acho que isso é uma brincadeira bacana, né? É claro que eu era meio nerd, gostava de brincar de dicionário, né? As pessoas e pegar palavras e fazer os outros não saberem qual era a definição e ganhar o jogo. Isso é meio nerd, mas não quer dizer que você tenha que ter esse perfil. Eu só acho que você tem que se abrir. No curso, o André Becken e as minhas outras professoras costumavam dizer sempre que você gosta muito de uma determinada área, ótimo. Você vai ter um conhecimento mais aprofundado dela e talvez ela se torne um nicho de atuação para você na interpretação. Você tem uma formação específica, como medicina, no caso do Christopher, ótimo, você vai poder entrar nessa área como intérprete com mais facilidade. Mas não deixe de olhar para aquelas outras áreas que às vezes você considera meio chatas ou desinteressantes, porque todas elas vão fazer parte em algum momento da bagagem de quem você vai interpretar. E você vai fazer o que se de repente a pessoa abre uma mala que você nunca pensou que ia ver na sua vida? Vai levar um susto porque nunca ouviu falar do povo tal, na ilha tal, naquele canto remoto do mundo, remoto para você, porque você não mora lá, né? Mas nenhum canto é remoto, né? A Terra é redonda, nem tem cantos. Então você tem que realmente ter essa cabeça assim aberta, assim. Teve uma autora que o Cris me mandou lá para fazer uma consec dela, que era assim, sentado no sofá, a pessoa entrevistando ela no sofá e eu do ladinho no braço do sofá. E então e num público assim bem pertinho, né? Esses encontros assim bem apertados. E ela escrevia sobre terror, era ficção e tinha coisas de terror e suspense e etc. Enfim, você vai junto, né? Mas não é só isso, ela falava dela, ela estava ali, ela estava do meu lado, né? Então a gente se olha, a gente conversa, a gente tira dúvida, enfim, ela precisava muito da tradução e os outros, e o público precisava muito também, e é muito bacana poder fazer isso, né? E minimamente poder
entregar o que eles estão trazendo para quem precisa dessa ajuda, né? E aí Posso falar você uma tocou, coisa? fala, Alisson. Eu tô achando tão interessante isso, porque eu não faço o que vocês fazem, mas isso que você fala assim da bagagem geral que você tem que ter para ser intérprete, porque essas coisas vão surgir do nada. Na tradução literária é exatamente a mesma coisa. A gente pode não gostar de medicina, mas vai surgir. Eu fujo de futebol, mas vai me seguir, vai aparecer. Sempre. E a outra coisa, achei super interessante que você está falando assim de embarcar. No caso, vocês estão interpretando pessoas e eu estou interpretando personagens. Mas eu acho que essa pesquisa, assim, ligeira que seja, ajuda muito. Às vezes para traduzir um personagem, eu tenho que ler em voz alta, como se fosse uma pessoa real na minha frente, para realmente ver se aquilo está funcionando, se eu estou sentindo o personagem, porque ver só num papel, ficar no silêncio, só traduzindo no silêncio, não é a mesma coisa. E Em tem todos várias. Você está falando e o Cris está falando, fiquei pensando um monte de intersecções que eu não tinha pensado ainda. Essa palavra ficou para mim. Primeiro, essa coisa de contar uma história, né? Você falou, né, Cris? A gente está contando uma história. Na cabine, a gente está contando uma história, né? O palestrante está lá contando uma história, a gente está contando aquela história em outro idioma. O Bia, tradutor literário faz Bia, isso, né? eu falo isso muito para os alunos de Consec, que é consecutiva, você precisa esperar um pouco, né? A pessoa parar de falar para então você entregar a mensagem. Você não faz junto com ela. Então, se tem um tempo, você guarda aquilo na memória. E aí as pessoas que estão estudando ainda, que não têm muita prática, ficam um pouco preocupadas de não lembrar. Tem técnicas para te ajudar a lembrar, mas tem sempre essa preocupação e essa carga, né? De, ai meu Deus, será que eu vou conseguir entregar tudo que eu ouvi agora? E quanto mais a pessoa fala, mais medo dá. Mas uma das coisas que a gente fala muito logo no início da consecutiva é: olha só, peraí, eu tenho certeza que tem histórias que você ouviu na sua vida que você saberia contar para mim hoje, apesar da distância temporal entre o momento em que você ouviu e o momento da sua fala agora. Você não vai conseguir reproduzir as mesmas palavras, talvez. Você não vai contar a história com as mesmíssimas palavras com que você ouviu. Mas você sabe me contar a história. Você sabe, inclusive, me passar a emoção que você sentiu quando ouviu a história. Por que que você sabe isso? Porque a gente não traduz palavras, a gente traduz ideias, imagens, a gente traduz vivências. É claro que na literatura e na tradução escrita a gente tem que ter muito cuidado com as palavras. As palavras são a voz, não é um som, é uma escrita que transmite a mensagem. Então é óbvio que ali as palavras têm muito mais peso. Elas estão materializadas na nossa frente na forma escrita. Mas a palavra falada, ela gera o que na sua cabeça? Uma representação, uma ideia, né? Uma ideia imaginada, porque é isso, né? A minha filha tem 10 anos e adora ler Harry Potter. E às vezes ela entra em conflito com a descrição das personagens no livro e o que ela tinha visto nos filmes e fica com pena de ter que lembrar da imagem do filme, porque a imaginação dela é mais interessante quando ela lê. Mas todo mundo poderia transmitir aquilo que está escrito oralmente, cada um à sua maneira, né? E é claro que a Lia Wyler teve um trabalhão enorme para conseguir traduzir isso para o português, com palavras escritas, né? Mas é isso, o que eu queria dizer é que a gente sempre fala, você só tem que saber contar para mim aquilo que você ouviu. Me conta o que você ouviu, com um nível maior de precisão, com um nível maior de atenção a detalhes, talvez, porque somos profissionais pagos para transmitir mensagens que são importantes, não é só uma conversa no bar, né? Mas você, inicialmente, só precisa saber contar histórias, sim. É uma história, seja ela para vender um produto, para fechar um contrato, para passar um conceito científico ou para ensinar alguém a fazer alguma coisa numa área do conhecimento, ela é uma história. Então a gente vive cercado dessa história, mas a gente fica com medo, porque, não, isso aqui o advogado falou, o juiz disse, o doutor explicou. Será que eu vou saber explicar? Claro que é desafiador, eu não estou menosprezando, né? Mas tudo começa com você saber recontar.
recontar uma ideia que você ouviu. Então, desculpa eu te cortar, mas é que era tão em cima disso, isso é muito falado para os alunos, assim, muito. E na tradução literária eu acho que isso se aplica também, né? Outro dia eu estava fazendo a tradução simultânea do Mia Couto e ele falou, foi muito interessante, ele falou isso, quer dizer, o tradutor ele vai contar essa história também, em outra língua. Ele até falou muito dessa coisa da coautoria, ele defendeu que o nome do tradutor devia estar na capa. Eu acho que nos países de língua inglesa essa prática já é um pouquinho mais disseminada, não sei na Austrália, né? Mas eu vejo que nos Estados Unidos eu vejo muitas editoras colocando o nome do tradutor da obra na capa. Aqui no Brasil é uma luta ainda, tem algumas editoras que fazem, outras não. E pensei numa outra intersecção que tem a ver com você, Cris, você falou que você estava lendo, você comprou o Dickens porque foi traduzido pelo Paulo Henriques Brito. É legal a gente ler como um leitor, né, que não sabe o original, assim como é legal também quando a gente tem a experiência de pegar um trabalho de um intérprete de uma língua que a gente não sabe. O cara vai falar mandarim, eu vou precisar do intérprete. E que bom que tem aquele intérprete ali para eu poder acompanhar. Mas o exercício da tradução cotejada, de você ver o Dickens no original e o Paulo Henriques Brito, te dá um tanto de insight que você vai falar que solução genial que esse cara conseguiu para essa frase. E na cabine a gente também sente isso. Quando você está com um colega e o palestrante te manda lá uma bola quadrada e você vê o seu colega matar no peito e fazer uma tradução genial ali em 3 segundos, você fica com vontade, eu tenho vontade de aplaudir, às vezes eu até aplaudo na cabine, falando, nossa, genial, entendeu? Então, é esse cotejo na cabine, né? Diferente do cotejo escrito, mas é um cotejo, de certa forma, e a gente aprende pra caramba com isso. Queria só fazer uma última rodada. Não sei se tem pergunta aí, se o pessoal quer mandar pergunta por escrito. Alison, você falou, num dado momento aí, que não necessariamente o rosa é o mais difícil, né? Tem esse mito de que é muito difícil traduzir o rosa, mas que tem outros autores que são desafiadores também. Então, como você já traduziu muita gente, eu queria que você contasse um pouco outros autores que te desafiaram e por quê. Um que desafiou muito foi o Cristóvão Tesa. Eu traduzi O Filho Eterno e eu que tinha sugerido a obra para uma editora australiana. E eu tinha lido o livro em 2, 3 dias, fácil, adorei, sugeri, eles compraram os direitos. E quando fui fazer a tradução, falei, Jesus, isso é um anti-inglês. Aquilo não quer ser passado para inglês. É uma sintaxe, é um jeito de falar muito brasileiro, com muitas, assim, tem apartes e mais apartes, e depois ele volta e retoma, e amarra, e aquilo tudo é uma frase numa página. É bem complexo de passar para o inglês. E diferente do Rosa, do Riobaldo, não é uma sintaxe oral necessariamente. Então eu sofri para fazer essa tradução. Também às vezes tem mediações que são complexas, então eu sei que em algum momento o editor do livro queria colocar um monte de parágrafos que não estavam no original, quebras de parágrafo, e queria inserir mais de 100. E o Tesa tem parágrafos grandes que não tem essas quebras todas assim, mudou um pouquinho de assunto, quebra. Não, e vai embora. Aí emenda e vai voltar do assunto que começou assim lá no final. E eu tive que fazer bastante mediação entre o autor e o editor também, porque tem horas que eu posso falar assim, eu Alison, não tenho direito de fazer aquilo. Aí você vai ter que perguntar para o autor. E aí eu vou lá e pergunto, eu sei, já sei o que vai ser a resposta, mas eu tenho que perguntar, eu tenho que tentar explicar o ponto de vista do editor e fazer uma mediação, um meio de campo. O que mais? Clarice não foi fácil. Não sei se alguém foi fácil, tá? Mas Clarice também foi um caso de ter que achar um jeito de deixar ela em paz, deixar ela falar as coisas estranhas que ela fala, porque ela, eu acho que assim, os
pensamentos da Clarice não cabem em palavras, às vezes. Então, ela vai dizer uma coisa difícil de você pensar e as palavras têm que dar conta. E se aquilo fica difícil de entender, é porque a ideia é difícil. Não tem jeito de arrumar e deixar mais bonitinho e mastigado. Tem que ser daquele jeito, porque ela quer que você vá nessa viagem. Então, eu acho que para traduzir a Clarice também tem que ter assim, muito dessa coisa de falar assim, não, ela está falando uma coisa estranha, tem que ser estranho. Ela está usando uma palavra aqui, que no meio dessa frase, que tudo bem, o resto da frase está razoavelmente normal, mas essa palavra está estranha no meio da frase, está estranha em português. Eu não vou deixar bonitinho, mastigado, fácil de digerir no inglês, eu tenho que usar uma palavra estranha também. E a gente sempre fica com aquele medo que as pessoas vão achar que é uma péssima tradução, porque a tradutora, por que ela está botando essas palavras estranhas no meio da frase? Porque a Clarice colocou. Eu estou ouvindo você falar, eu lembrei você também traduziu Vista Chinesa, né, da Tatiana Salem Levy. Isso, e você E interpretou. isso a eu nossa conversa. interpretei aquele encontro, e isso me leva a um outro paralelo com a interpretação. Você, enfim, uma tradutora mulher, traduziu um livro que é muito forte. Para quem não leu ainda, eu não vou dar nenhum spoiler, isso está na orelha do livro, tá? É um livro que trata de um estupro. É um livro muito bom e muito difícil, assim. Eu, como leitora, lendo aquele livro, achei um livro difícil de ler. E você, como tradutora, você tem que entrar muito naquela história. E a gente, como intérprete, faz isso também. Estou me lembrando, inclusive, que eu uma vez interpretei um relato de uma pessoa que estava descrevendo a situação em que ela foi estuprada. E foi, assim, um dos trabalhos mais difíceis que eu já fiz de conseguir continuar traduzindo. Teve uma hora que eu falei, eu acho que eu não vou dar conta disso aqui. Então, eu imagino que para você também traduzir Vista Chinesa, também pode ter tido um pouco essa carga de você ficar, assim, naquela angústia de ter entrado ali naquela história de um jeito muito profundo, né? Sim, sim, é uma história muito impactante, muito forte. E também não foi fácil, porque Travou um pouquinho, né? Congelou a Ellison. Congelou. ela tem uma sintaxe também. Desculpa. A Tatiana, ela, nesse livro, né, ela começa. Eu estou aqui? Vocês estão me ouvindo? Vamos sim. Tá. Ela tem várias pessoas que falam no livro e é o que a gente chama em inglês de embedded dialogue. O diálogo tá dentro, não tem separação, não tem pontuação, não está separado do resto da narrativa. Então está ali inserido no fluxo das palavras. E não tem assim uma letra maiúscula para, sei lá, e uma vírgula e aspas ou alguma coisa para sinalizar isso. E quando tem uma troca também de fala de quem está falando. Então essas coisas são um pouco difíceis de navegar. Eu conversei bastante com ela e a resposta, porque eu já conhecia o editor, eu conheço o gosto dele pela pontuação e o que ele gosta e não gosta. Eu falei, eu acho que é bem provável que esse editor vai falar sobre isso e aquilo. E o que você acha? E ela falou, como é um livro que fala de trauma, é muito importante que essas partes do livro reflitam também esse estado mental. Não pode ser arrumadinho, bonitinho. E é bom ouvir do próprio autor, a autora, a razão para aquilo, para poder argumentar na hora que você vai chegar, fazer a tradução e depois chegar na parte de edição e ter que justificar por que tem que ser assim, por que eu não vou deixar o editor, né, atropelar essas coisas. Mas eu entro em conflito com essas coisas, porque eu vejo os dois lados perfeitamente. Eu vejo, né,
sou nativa de língua inglesa, eu sei como são os textos de língua inglesa, eu sei que eu consigo ler um texto e sentir se o editor se aquilo vai agradar o editor ou não. Eu sei bem onde eles vão colocar as marquinhas vermelhas. E, ao mesmo tempo, eu vejo o outro lado, eu vejo o lado do autor. Já morei muitos anos no Brasil, leio muita literatura, eu reconheço muitas coisas que acontecem na literatura brasileira que eu não vejo tanto na literatura de língua inglesa. Então, é difícil, porque você vê e entende os dois argumentos, os dois lados, e eu tento explicar para um, explicar para o outro, e também eu mesma chegar a alguma conclusão de que também eu não estou só representando as vontades do autor nem do editor, mas eu tenho que representar o livro, o que o livro faz e como que eu consigo reproduzir aquilo na tradução. Às vezes o editor vai ter uma visão que é parcial, porque não tem acesso à cultura de origem, e o autor, por mais que fale inglês, talvez não tenha o mesmo domínio da língua que precisaria para perceber algumas nuances. Então eu tenho que ir lá e batalhar pelo livro. Tô vendo que chegou uma pergunta aqui da Marcele, e Larissa fez a mesma pergunta também, uma pergunta para vocês três. Cris Sanches, vou começar com você. Inteligência artificial, como é que você está usando, se te ajuda e como? Olha, eu diria que, na minha experiência pessoal, isso não é para todo mundo, óbvio, eu uso mais para preparação. Então, eu uso mais para levantamento de definições, terminologia pura e simples. Às vezes, quando a gente usava outros recursos que só davam palavra por palavra, e depois eu ainda tinha que ir atrás da definição. Agora, a IA consegue me dar o termo e uma pequena definição, o que economiza algum tempo. Uso mais para preparar a aula, por exemplo, quando eu preciso criar textos, conteúdos que tenham características muito específicas para treinar, né, para praticar a interpretação. Às vezes eu consigo pedir para a IA, por favor, inserir números, por favor, inserir porcentagens para algum assunto, e aí isso me facilita a vida. Então, num cotidiano de trabalho, onde os prazos não são sempre os que a gente gostaria de ter. Já para a tradução e para a interpretação em si, eu não faço uso porque, não sei se é porque eu não sei ou se é porque eu não acredito ainda, mas talvez eu venha a fazer algum uso mais adiante, né? Acho que é uma coisa que a gente está aprendendo a conviver com. É isso, eu não consigo ver isso num evento no formato da Flip, por exemplo. Então, se você precisa, ou numa tradução literária, eu acho complicado, porque as tournures de la langue, né, expressão em francês para falar dessa maleabilidade da língua, né, que tem alguns jogos de palavras e de imagens que a IA não pega, você não consegue. Eu não vi, pelo menos até hoje. Pode ser que um dia ela pegue, que eu espero já não estar vivo. Mas até o momento eu não vejo isso acontecendo, perdão, da maneira como deveria ser. E aí você vai perder nuances, vai perder em expressividade e o público vai perder em interesse por aquilo. Aquele conteúdo fica frio, né? Deixa de ser interessante. Então eu a vejo atuando em áreas muito mais técnicas e bem delimitadas. Sim, isso é uma realidade. Mas eu, no meu uso pessoal, é mais para preparação de materiais, preparação de glossários, né, pesquisas, isso sim, ela pode dar uma ajuda boa. Isso é minha experiência, tá? Eu sei que tem gente que faz outros usos. É isso que eu diria. Christopher, você usa? Você usa, ajuda, Eu, atrapalha? eu acho que minha experiência é parecida com a minha atitude em relação à IA, também é parecida com a do Cristiano, né? Eu faço busca de soluções, assim, enfim, nas traduções escritas. Eu traduzo bastante roteiro de filmes futuros brasileiros, então projetos assim a serem produzidos no futuro ou não, né? E aí é outra coisa que me ajuda a parar para
tradução literária, né, que é uma coisa próxima, que é muito diálogo, né, enfim. E eu, enquanto estou traduzindo um roteiro, eu imagino que estou assistindo o filme. Então, quando termino, já assisti o filme dentro da minha cabeça, assim. Enfim, eu acho que se eu fosse mandar para fazer numa plataforma de IA, e também ficaria um diálogo completamente troncho, né? Enfim, eu não acredito para esse tipo de tradução, não acredito. Talvez assim para as áreas técnicas, assim, e assim mesmo eu escutei muitas histórias assim muito ruins a respeito, né? Que pessoas assim, o resultado foi péssimo, né? Enfim, mas enfim, tá acontecendo, tá aí. A gente tem que aprender a conviver com, mas eu eu fico com o pé atrás, assim, bastante. E você, Alice, eu tô vendo aqui, inclusive, que a Melissa, oi Mel, mandou uma pergunta aqui no chat também. Se você pode contar da vez que você jogou um trecho do livro que você já tinha traduzido ou estava traduzindo numa inteligência artificial e que ficou hilário ou triste. Mas se você usa de alguma forma, se te ajuda no teu trabalho de alguma maneira. Eu não estou lembrada exatamente desse episódio. Assim, eu acho que dando aula umas vezes, eu peguei uma tradução que eu tinha uma ligeira desconfiança de que foi traduzido por AI. E aí eu joguei um trecho do livro no, sei lá, Google Translate, alguma coisa, e deu quase exatamente aquilo que tinha sido lançado. Era uma coisa assim que alguém tinha feito por conta própria e publicou no Amazon, alguma coisa que já estava em domínio público. Mas eu acho, assim, AI não, pelo menos por enquanto, não substitui o tradutor literário de forma alguma, mas é uma ferramenta muito interessante e que pode realmente facilitar a nossa vida. Eu já usei, por exemplo, tem uns trechos de Grandes Veredas que tem um monte de armas antigas. Se eu pegar esse trecho e jogar no Google Translate da vida, pode ser um horror, mas aquelas palavras vão estar certas. Não que eu vá confiar plenamente, vou pegar e vou pesquisar, verificar cada uma delas, mas é já uma mão na roda, porque já me adiantou um monte de pesquisa de dicionário que pode demorar, posso ter que consultar 10 dicionários e aquilo já me dá algum ponto de partida que está muito além de onde eu teria partido. Também eu acho interessante o próprio AI, nesse chat GTP, sei lá, eu não sei como que é em português, porque surgiu para mim faz um pouco tempo. Mas assim, se eu perguntar, por exemplo, eu sei que tem uma frase na Bíblia, e essa frase tem o leão e tem não sei o quê. Eu posso perguntar para o AI, na Bíblia tem uma frase que quer dizer mais ou menos isso, e tem um leão no meio. O que você me diz? E vai... sim, claro, tem uma frase assim assado que aparece não sei onde, e claro, eu vou pegar isso, vou verificar que é isso mesmo em outros lugares, mas achei. Como que eu ia achar aquilo? Sem lembrar, porque eu não sei de cor essas frases bíblicas. Então, adianta bastante coisa. Eu uso dessa maneira bastante. Quer dizer, não, para você fazer com que o seu ponto de partida seja um pouquinho mais adiante, talvez, né? Ela nunca vai ser um fim em si mesma, mas você consegue partir um pouquinho mais para frente. Tem uma pergunta aqui da Marcele, acho que para Cristiano e para Christopher, mas Alison também pode comentar, claro, se quiser. Essa questão de dar crédito, né? Eu falei de dar crédito para o tradutor literário na capa do livro. E os intérpretes devem ser creditados? Devem ser incluídos, por exemplo, nos créditos das gravações? Sim ou não e por quê? Ela pergunta. Christopher, quer começar você agora? Eu acho que deve dar o crédito, deve ter um agradecimento no final do evento, né? Eu não vejo necessidade de constar por escrito, a não ser que haja um programa por escrito do evento como um todo, assim, eventualmente, assim, mas não é obrigatório, mas
é muito simpático quando os organizadores do evento, no final, agradecem todos os oradores convidados, etc. e tal. Normalmente, no final, agradecem os intérpretes também, né? Mas eu acho que não tem uma regra fixa para isso, como tem na tradução escrita, né? Cris Sanches, quer falar? Teve uma coisa que aconteceu, especialmente a partir da pandemia, que foi toda a interpretação durante um tempo ficou parecendo interpretação na mídia, né? A velocidade da interpretação mudou porque as pessoas estavam todas no vídeo, então todas assistindo coisas em vídeo. Então eram conferências, reuniões, todas em vídeo. E o tempo do vídeo é parecido com o tempo da TV. Não dá para você fazer pausas maiores, né? Não dá para você olhar para outras coisas que informam o que está acontecendo no ambiente. Você vê muito pouca coisa, né? Aqui as nossas carinhas nos quadradinhos. E se fizer uma pausa mais prolongada, ela é estranha, né? Parece, ai, congelou, não congelou, alguma coisa deu errado, né? Então, isso me lembrou muito trabalhos feitos na televisão, onde você tem um tempo muito medido, assim, e você tem que caber ali dentro. E se você ficar prolongando muito, tiver um decalagem muito grande, um tempo muito grande entre o original e a sua interpretação, você acaba saindo. A imagem acabou e a sua voz não terminou a frase. Então, você tem que estar lá muito em cima. Isso mudou muito a relação, né, com as pessoas, isso é uma coisa. Com a interpretação, perdão, isso é uma coisa. A segunda coisa é que a gente não costumava ter tanta interpretação gravada para sempre e presente na internet. Então, essa questão do crédito, ela não se colocava na interpretação. Nós não tínhamos discussões acadêmicas, por exemplo, em estudos da interpretação, falando sobre o crédito por escrito. Falava-se da invisibilidade do intérprete, sim, como se falou da invisibilidade dos tradutores, mas que é medida através do que sai impresso nas obras traduzidas. Mas na interpretação não havia um resultado material. Não havia um produto final materializável onde você veria o nome de alguém, porque a nossa cara já não aparece, como a do tradutor não aparece. Mas a voz fica, como a do tradutor, ele deixa um texto, né? Agora a gente está presente na internet. Se vocês quiserem ver a atuação da gente na Flip, vai lá na página da Flip no YouTube, tem várias mesas com a interpretação gravadas ali para sempre. Enquanto existir aquela página, está lá a nossa voz. Mas não tem o nome da gente lá. Né? Aí é que eu acho, nessas situações, Christopher, é que eu acho que essa reflexão ela vai acabar surgindo alguma hora, se ela já não está acontecendo em algum âmbito. Olhando para todo esse material, resultado da interpretação de colegas, né, que está agora sem prazo nenhum para sair, presente na internet, será que a gente agora tem que pensar em crédito por escrito, mencionando o nome ou não? E tem várias questões delicadas aí dentro. Por exemplo, você organiza uma equipe de intérpretes. Em nome de quem? Da sua empresa, né? Você profissionalmente. Mas os intérpretes costumam aparecer anônimos ali. Quem prestou serviço foi a empresa tal. E aí, de repente, você pegar aquela gravação com a voz de um dos membros da equipe e colocar em evidência o nome daquela pessoa, talvez você esteja quebrando alguma coisa, alguma cláusula contratual com a pessoa que te contratou, ou alguma cláusula ética, né, que às vezes não está escrito num contrato, mas a gente não costuma ficar se propagandeando quando está trabalhando para algum colega ou alguma colega. Isso é super antiético, porque justamente a colega ou colega é que está ali representando a categoria, né, e a equipe profissional. Então, como que você vai botar o nome individual dos intérpretes, das intérpretes lá? Né? Então, isso é uma questão muito cheia de variáveis que precisam ser analisadas com atenção. O crédito talvez seria dado para a equipe de intérpretes, mas os intérpretes permanecem anônimos. Entendem? Outra coisa é que um livro ele é publicado e ele vai para o grande público em geral. Quem quiser compra. Em geral, as nossas gravações de interpretação elas são para uso interno e ainda que os vídeos da Flip estejam presentes no YouTube, eles não são comercializados.
não há uma venda desses vídeos. Então também não se justifica muito a gente botar o nome dos intérpretes, porque afinal esse é um produto que vai reverter em royalties ou em direito autoral ou em whatever, que você já vendeu quando você fez um contrato, considerando uma cláusula de direito autoral pelo material ser gravado. Então você já não vai ganhar mais nada a partir dali. Entende? Então, são universos diferentes. Os produtos finais ainda são diferentes, mas eu acho que existe um espaço para uma reflexão hoje em dia, inclusive pela via ética, pela via da ética profissional, com relação a essa exposição de interpretações que ficam, enfim, registradas indefinidamente agora nesse suporte digital, né? Quer dizer, agora a gente está lá, né? Ellison, não sei se você quer falar sobre essa pergunta. Eu acho que é evidente que no caso da tradução literária, o tradutor merece ser reconhecido pelo que fez. Eu particularmente sempre tive um pouco de aversão à expressão coautor, porque eu não criei a narrativa, nem os personagens, nem o que sai da boca deles, nada disso. Mas eu tive uma autoria da tradução, eu quero ser reconhecida pela tradução. E o sucesso ou não da tradução. Então, acho importante, sim, afinal, a gente literalmente reescreve o livro, todas as palavras aí. Então, é importante ter isso. E, em muitos casos, são trabalhos de uma imersão gigante. E mesmo quando é uma coisa de 1 mês, 2 meses, mesmo assim, aquilo depende de muitos anos de estudo e imersão na profissão e na literatura de forma geral para chegar naquele resultado. Então, acho importante, sim. De uns anos para cá, na língua inglesa, nos países anglófonos, estão colocando, sim, na capa. No caso agora de Grande Sertão Veredas, que vai sair em 2026, eles até vão colocar como uma ferramenta de marketing que é a New Translation By, que isso é importante. Senão, como é que a pessoa sabe que está comprando a nova tradução? Ou como é que a pessoa vincula essa nova tradução a um livro que já saiu anteriormente com outro título? Então, são questões interessantes nesse caso. Eu recebi aqui um aviso do pessoal da produção que está na hora de encerrar, mas eu queria, antes da gente acabar, não tem mais nenhuma pergunta no chat, tem muito comentário interessante. O Cris quer fazer uma pergunta para a Alison, e depois eu queria fazer uma última pergunta rápida Eu para quero. vocês três. Então Eu posso? faz. Ellison, você tem sido muito mencionada e reconhecida por tradução literária de grandes autores, né? Mas eu vejo que você tem um repertório de traduções de literatura infantil também. Como é isso? Porque às vezes a gente acha que a tradução infantil ela é menor, talvez, né, do que um grande autor consagrado para adultos, mas ela tem seus desafios próprios, né? Eu fico intrigado. Tem uma professora aqui, a Débora Fleck, da formação de tradutor francês-português, que já me ouviu dizer isso, como eu me achava sempre muito durinho quando traduzia diálogos de literatura infantil nos exercícios de tradução de um outro curso que eu fiz. E eu acho um super desafio, né? Acessar a linguagem infantil de uma maneira, assim, enfim, a que elas aceitem aquilo no outro idioma. O que você teria a dizer a esse respeito? Eu acho que a literatura infantil cabe no mesmo universo que a literatura do Guimarães Rosa e de poesia, porque exige uma recriação, quase sempre tem uma musicalidade, um ritmo, uma métrica, às vezes rimas. Então, realmente, acessar tudo aquilo, aquele universo da criança, aquela linguagem, e também recriar as coisas. Dificilmente se traduz um livro infantil sem ter que recriar rimas, por exemplo. E a gente sabe que, bom, vocês vão saber agora que a língua portuguesa é muito mais rica em rimas do que a língua inglesa. Muito difícil de fazer as coisas rimarem em inglês. Então é realmente um trabalho difícil, mas adoro. A coisa que mais gosto de fazer é traduzir poesia e literatura infantil.
E você Então, traduz a Eva Fornari, que é cheia de rimas e palavras inventadas. Eu falo, gente, eu leio os livros da minha filha, eu Sim. falo, jura que ela traduziu todas essas Evas Fornaris? Deve ser divertidíssimo, imagino, apesar do desafio. É delícia, sim. E na literatura infantil, as palavras têm que casar com aquilo que está nas imagens. E às vezes a gente tem que até fazer alguma coisa, rimar duas coisas que não estão no original, mas tem que fazer rimar. E eu já cheguei a pedir para Eva mudar alguma coisa na imagem, porque ela faz a arte também. Mudar alguma coisa na imagem, porque eu tive que fazer, sei lá, A rimar com B, e eu consegui fazer, mas eu não consegui fazer A rimar com C, que ela tinha feito, e isso casava com a imagem. Então ela refez. ó, então só para encerrar, como a gente está comemorando aqui, enfim, o Dia da Tradução, eu queria encerrar com uma pergunta para vocês três, só que eu vou fazer na chave trocada para os intérpretes e para a tradutora literária. Vou começar com você, então, Alison. Queria saber o que que você admira no trabalho dos intérpretes. A capacidade de tomar decisões na hora. Acho fantástico, acho incrível aquilo que vocês fazem. Eu tenho vontade de pegar de volta aquilo que eu falei, arrumar e endireitar. Eu consigo fazer isso com as palavras escritas. E vocês fazem isso no ar. Acho incrível. E queria saber, Christopher, vou começar por você agora. O que que você admira no trabalho dos tradutores e das tradutoras dos literários? Eu acho a criatividade, essa dedicação, assim, paciência, é um trabalho assim bem mais solitário, né, a maior parte do tempo, né, do que a interpretação. E aprendi muito hoje com o Emerson, com o Cristiano, que também com quem tenho o prazer de trabalhar sempre, né? Enfim, eu sei que está ficando tarde, tenho várias perguntas para Emerson, mas deixo para lá em Paraty, de repente, né? E você, Cris, quer falar? Você está meio que já usando os dois chapéus, ou não? Na verdade, eu não faço tradução literária, pelo menos não ainda. E você sabe que sempre foi um sonho, mas eu nunca me senti muito capaz de fazer isso. Então eu estou me capacitando aos pouquinhos. Mas eu admiro muito na tradução escrita, especialmente na literária, a capacidade de marinar. Porque é uma relação, e como qualquer relação, ela exige um investimento pessoal, ela exige investimento de reflexão, de tempo, de aplicação de um conhecimento que você tem, que é muito diferente dessa relação muito infiel que nós temos com os nossos interpretados, porque a gente sai ficando com um monte de gente, em um monte de evento. Mas a literatura exige que você tenha um relacionamento mais longo com aquela pessoa. E isso é realmente outro nível de desafio, né? Outra capacidade. Eu não estou dizendo que um é melhor do que o outro, mas são habilidades diferentes e eu admiro muito essa capacidade. Aliás, eu posso acrescentar que eu tenho uma colega que a gente brinca que a gente não está marinando, a gente está chafurdando nas palavras. É bem isso. Tem os dois, né? Então, só antes de encerrar, gente, botei aqui na minha colinha, Flip, de 9 a 13 de outubro, com transmissão pelo YouTube, e até onde eu sei, a interpretação simultânea é também transmitida pelo YouTube. Então, dá para ver o trabalho dos colegas. Estão aqui devidamente acreditados e todos os outros que irão, mas uma excelente equipe de intérpretes na Flip, que começa agora, dá para ouvir pelo YouTube. E Alison vai estar em São Paulo, me corrija se eu estiver errada, 25 de outubro, às 14 horas, no Instituto de Estudos Brasileiros da USP. É grátis, um encontro presencial. Acho que vai ser muito, muito legal. Então é isso, gente. Obrigada, muito obrigada, Alison, Cristiano, Christopher. Obrigada por também terem me chamado, eu adorei. Acho que Cecília quer falar uma palavrinha final aí antes da gente encerrar. Oi, pessoal, boa noite. Gente, que noite maravilhosa. Muito obrigada aos nossos convidados, vocês foram maravilhosos. Bia, parabéns pelo seu trabalho.
Eu acho que foi muito bom. E eu gostaria de dizer que as presidentes das nossas associações conseguiram finalmente sair do trabalho e vão fechar o evento. Então, Larissa Benevides e Célia Kifuri, por favor, palavra de vocês, gente. Obrigada. Vai, Lari. Boa noite, boa noite. Eu vou ser bastante breve, porque está muito barulhento. Eu não estou em casa, estou em trânsito, mas olha, o meu coração está muito, muito, muito cheio de alegria de ver todo mundo junto. Que noite memorável, e é isso aí. Eu acho que essa é uma interseção que a gente, né, conseguiu criar e que a gente tenha muitas outras oportunidades de continuar esse diálogo que é tão rico, que é sobre a nossa arte, né? E é muito maravilhoso o que a gente faz. Eu achava que eu trabalhava com alguma coisa difícil, eu estou vendo que o que eu faço é muito fácil, perto do que a Alison faz, do que os Chris's, né, fazem, como disse a Marcele. Mas, enfim, vou passar a palavra para a Célia e deixo aqui um abraço especial e um convite e os parabéns para os novos membros da AIC que estavam alguns presentes aqui hoje. Um beijo para todos e até a próxima. Ai, gente, olha, eu também rapidamente só agradecer não só pela presença de todos, agradecer por essas quatro cabeças incríveis aqui que estavam com a gente, Alison, Chris Peterson e o Chris Sanches, com a Bia, enfim, conduzindo essa conversa de forma tão linda, e agradecer o presente, porque, enfim, eu fiquei aqui me sentindo também presenteada por algo que a gente quis organizar para todos, não é? Mas, enfim, o presente foi para mim também. Eu falo, não estou falando agora aqui nem em nome da APIC, não, estou falando em meu nome. Muito obrigada, foi maravilhoso, foi encantador mesmo que nós tenhamos outras tantas oportunidades dessas. Vocês quatro foram incríveis. Muito obrigada a todos. Obrigada, Vamos tirar uma gente. foto? Quem Vamos, puder vamos, abrir a câmeras, câmera aí isso. para a gente tirar uma foto. Tiago, Cecília, vocês tiram alguém? Eu estou no iPad. Vou tirar uma aqui. Ótimo. Deixa eu ver se tem mais página. Calma aí que eu vou. Tem, segunda página aqui, calma aí. Mais uma. Todo mundo sorrindo. Muito bom, pessoal. Foi. Incrível, incrível, gente. Muito obrigada. Que a gente tem outros tantos momentos lindos como o de hoje. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada. Obrigada, gente. Um Boa noite, beijo. obrigada, Boa pessoal. noite, Até boa mais. noite. Obrigadão. Até. Até semana que vem. Até Boa semana que noite, vem. pessoal. Muitíssimo obrigada.